A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21, que diz: Depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu. Nós vamos estar falando desse devocional sobre o batismo de Jesus. O batismo de Jesus ele é relatado por Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Lucas ele vai citar pela primeira vez a aparição de Jesus na vida adulta, que é esse momento do batismo, por ocasião do seu batismo, esse momento que vai ser relatado, toda a aparição de Jesus já adulto já. A palavra vai dizer que ele foi batizado por João Batista, não porque se arrependeu dos seus pecados, pois ele é incorruptível. Ele foi batizado para se identificar com os pecadores, a qual ele veio salvar, que somos nós. Se Jesus viesse e não batizasse, teria muitas pessoas falando, mas Jesus veio para dar o exemplo, para que nós também assim o fizéssemos. Quando nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 2, no versículo 14, a palavra do Senhor ela diz: Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Vamos até o 18. E livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pôde socorrer os que estão sendo tentados. Então Jesus, ele veio e foi batizado, também para que viesse reconhecer, e autenticar também o ministério de João. Nós vamos ver em Lucas também 7, que Jesus ele dá testemunho de João. Jesus vai dar testemunho de João dizendo: E quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer à multidão a respeito de João. Jesus disse: Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que foste ver? O homem trajado de roupas finas? O que se veste com pompa e vive no luxo estão nos palácios dos reis. Mas que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais que um profeta. Este é aquele sobre quem está escrito: Estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará adiante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há outro maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. E todo o povo que o ouviu, até mesmo os publicanos, reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Então, Jesus ele vem, ele é batizado, ele dá testemunho de João Batista, E isso vai marcar o início do ministério público de Jesus Cristo aqui nessa terra. Então, o batismo de Jesus ele é visto por Lucas mais como um pano de fundo para o que está acontecendo. Por isso nós vamos ver
né? Jesus sempre, o Lucas vai dizer, né, depois que fora batizado, né? Lucas quer dar ênfase ao que houve após esse momento, né? O que houve após é a partir desse momento que Lucas vai relatar. E no versículo de número 21, ele diz: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Né? Nós vamos ver que somente nesse trecho, dos versículos, nós temos aqui, ele vai nos fornecer algumas informações importantes. E uma dessas informações, podemos titular aqui como a primeira informação, né, vai mostrar que Jesus era um homem de oração. Né? E somente Lucas ele vai registrar, né, que Jesus estava orando quando ele foi batizado. Você não vai ver nenhum outro evangelho. Né? Mas ao longo do evangelho de Lucas, nós vamos perceber, né, como ele dava importância, como Jesus ele dava importância à oração. Né? Quando nós lemos aqui no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor vai dizer: mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. No capítulo 6, no versículo 12 de Lucas, também a palavra do Senhor vai dizer: naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 9, no versículo 18, a palavra do Senhor ela diz: estando a orar apenas com os discípulos, ele lhe perguntou: quem as multidões dizem que sou? Ele respondeu: uns dizem que é João Batista, outro Elias e outros um dos antigos profetas que reviveu. Então, Jesus, né, estando a orar apenas com os discípulos. Então, o ministério de Jesus ele foi marcado também por oração, por busca, né? E ele também nos mandou orar, né, pedindo o Espírito Santo. É isso que nós devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Orar em todo momento, em todo tempo. E pedir que o Espírito Santo ele venha nos encher. Lucas 11, do 9 ao 13, Jesus está nos ensinando aqui que devemos pedir o Espírito Santo. Por isso eu vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo que pede, recebe. Quem busca, acha. E ao que bate, a porta se abre, será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo ao que pedirem. Então, o Senhor nos ensina aqui a bater a porta, nos ensina a orar e a pedir, né, a Ele. E Ele, como Pai bondoso, Ele tem o melhor para nós. Então, e quanto mais o Pai Celestial, né, se nós como pais queremos dar o melhor para os nossos filhos, imagina Deus. E Ele fala aqui, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo ao que pedir. Então é válido pedir, orar e pedir que o Senhor nos revista do seu poder, que o Espírito Santo venha nos encher. Outro ponto importante, dentro desses dois versículos, né, Jesus vai inaugurar uma nova era. Quando diz assim, o céu se abriu, né, nós vamos ver que está apontando um cumprimento que é escatológico, né, onde Deus, né, o reino de Deus, ele passa a estar, né, entre nós, né? E nós vamos ver Jesus inaugurando essa nova história. Então, dentro
De tudo isso, nós vamos ver cada palavra, né? Cada milagre realizado e cada palavra proferida por ele anunciava que o reino de Deus havia chegado entre os homens. Então, cada palavra do Senhor Jesus, ele já apontava que o reino de Deus tinha chegado. Né? Lucas 11, no 20, a palavra do Senhor diz: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou, né? Chegou a vós. Então, isso é mais uma informação importante dentro dessa leitura sobre o batismo de Jesus. O terceiro ponto aí, Jesus é o Messias ungido, né? A descida do Espírito Santo, quando ele diz assim, o Espírito Santo desceu sobre ele, né? Vai cumprir o requisito profetizado por Isaías, né? Lá no capítulo 61, né? O que mais adiante é reivindicado pelo próprio Jesus como autenticação de seu ministério. Assim como o Espírito de Deus, né, ele pairava sobre a água, sobre as águas na primeira criação, o Espírito veio sobre o último Adão, né, sobre o Senhor Jesus, inaugurando a nova criação, inaugurando um novo tempo. Então, a descida do Espírito Santo, que já se fazia presente desde a fundação do mundo, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele veio para cumprir a palavra do nosso Deus. Outro ponto importante é que Jesus é Deus, né? Portanto, participante da Trindade, né? Uma manifestação conjunta das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, tanto no nascimento como no batismo de Jesus. Então, ali nós vamos ver o Espírito Santo ali, o Pai, né? O Filho e o Espírito Santo presente em todos esses momentos, né? Ele está na Terra. O Espírito, ele desce em forma de pomba, né? É interessante que falar que muito para a informação, né? Não está a palavra, o texto não está dizendo que o Espírito Santo era uma pomba, né? Mas está dizendo que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, né? Então muitos, né, tomam isso como fosse uma pomba. Não, ele desceu em forma corpórea como uma pomba. Né? E não há nenhum simbolismo especial, né, sobre essa pomba. Né? A gente precisou adorar o pombo, de achar, enfim, criar várias doutrinas, várias heresias dentro disso. Então, o máximo que nós podemos chegar, quando nós olhamos aquela ocasião de Jesus sendo batizado e aquela pomba, né, descendo, é a ocasião em que Noé soltou uma pomba, né, para que venha se achar uma terra seca. Né? Podemos dizer ali que está dando um novo início à humanidade. Né? O que nós podemos dizer a respeito disso. E um outro ponto importante é que Jesus é o Filho de Deus. O Pai fala do céu, né? Quando ele diz para todos, o bem audível ali, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Esse é um dos três casos em que o Pai Celestial de Jesus falou com ele de forma que é audível, expressando suas completas aceitação e aprovação. Então, o próprio Pai, ele vai falar ali com o Filho sobre a sua aceitação, de uma forma de que estava sendo aprovado pelo Senhor. Né? Os outros casos onde nós vamos ver o Senhor falando, Deus falando de forma audível, ocorre na transfiguração de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ainda 9, 28 ao 36, né, enquanto ele ensinava ao longo da última semana, antes de ser crucificado, né, em João, capítulo 12, versículo 28. Após o batismo do Espírito Santo, né, desce sobre Jesus. Né, trata-se de uma manifestação de enchimento de poder e aprovação para o ministério. João batizou os convertidos de Israel e batizou o Cristo de Israel. Então nós vamos ver que dentro desse estudo, dentro, podemos dizer, devocional, estudo, enfim, nós estamos
aprofundando bastante dentro daquilo que está escrito no Evangelho de Lucas, nós, para termos maior compreensão, nós precisamos entender que Jesus, ele veio, nosso Salvador, ele se identificou com os pecadores, né? Nós vamos ver os céus vão se abrir para os pecadores, né? E o Senhor, ele é ungido pelo Espírito, né? E o Salvador, nosso Jesus, é amado do Pai, né? Então Jesus, ele representa cada um de nós diante do Pai, né? Ele representa a cada ser humano, a cada um que assim o aceitar e entregar a vida para ele, né? O Senhor ele é um representante diante do Pai e diante dos homens também. Nós vamos ver que Jesus foi batizado para se identificar com os pecadores, a quem ele veio salvar. Então, todos os crentes se submetem ao batismo de arrependimento para a remissão de pecado. O Senhor, ele continua nos convidando, continua te convidando a descer as águas, né? Todos que creem em Jesus são batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso é algo, né, muito importante para marcar um novo nascimento na nossa vida, né? Um novo nascimento daquele que vai começar, vai começar a caminhar com o Senhor Jesus, a nascer da água e do Espírito e passar a ser uma nova criatura, né? Jesus se identificou conosco em nossa humanidade, para que nos identificássemos com Ele como filhos amados do Pai. Então, que nesse dia, se você ainda não é batizado nas águas, que você venha sentir-se, venha estar procurando, né, sua liderança, procurando e falando que você manifestou esse desejo de passar pelas águas, de ser uma nova criatura, né? Se você assim sentir esse desejo, fique à vontade, né, para nos convidar, para participar desse momento tão importante, que é esse novo nascimento. Então, que o Senhor Jesus, ele venha continuar nutrindo, que o Espírito Santo venha estar te fortalecendo. Então, em todo momento, nós devemos orar, devemos buscar a face do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.